Capítulo 6. Ao chegar à porta dos aposentos do pai, experimentou Jorge uma primeira hesitação. D. Luís tratava sempre os filhos de uma maneira tão austera, abria-se-lhes tão pouco em confidências, mostrava tão má vontade ao ter com eles longas e sérias conversações, que Jorge precisava de exercer um grande esforço sobre si mesmo para dar aquele passo tão fora dos seus hábitos. Pela primeira vez, os filhos procuravam assim o pai no próprio quarto dele. A estranheza do fato seria, pois, já uma razão bastante para os perturbar, ainda quando não concorresse para o mesmo efeito a natureza do assunto da conferência, que não podia ser mais solene. A resolução de Jorge era, porém, muito forte, e o entusiasmo de Maurício muito inconsiderado para que se deixassem dominar por aquela quase instintiva timidez. Jorge bateu à porta com íntimo sobressalto. Respondeu imediatamente a voz de D. Luís, mandando entrar quem batia. Os dois irmãos impeliram diante de si a porta e, afastando o reposteiro, entraram. Os raios do luar tinham já principiado a penetrar na sala, desenhando no pavimento as projeções das janelas ogivais que a pouco e pouco cresciam para o interior. Do lado da porta eram, porém, ainda espessas as sombras, e D. Luís não podia, pois, conhecer quem entrava. A sala era extensa, e por isso alguns momentos decorreram, longos para a impaciência do fidalgo, antes que os dois rapazes chegassem ao lugar onde ele os esperava, escutando com estranheza aqueles passos, sem poder conjecturar de quem fossem. Afinal, próximos da cadeira do pai, pararam e guardaram por instantes silêncio. A fronte descoberta ficava-lhes alumiada pelo luar, e recebia daquela misteriosa luz uma singular expressão de gravidade. D. Luís, reconhecendo os filhos, olhou fixamente para eles e perguntou-lhes admirado: "O que é que pretendem?" Jorge foi o que respondeu: "Se Vossa Excelência nos quiser ouvir, meu pai, desejamos falar-lhe." "Falar-me?" repetiu D. Luís, em tom de espanto e quase irritado. "Sim, senhor." "É singular. E a propósito de quê?" "Do nosso futuro." "Ah!" exclamou o fidalgo, procurando encobrir em ironia a sua crescente irritação. "Deram-lhe para pensar nele agora, pelo luar?" "Penso nele há muitos dias, meu pai. Há muitos dias que ele me inquieta." D. Luís fez um movimento que imediatamente reprimiu e passou a interrogar Maurício no mesmo tom de afetada ironia. "Também te atacaram as mesmas inquietações pelo futuro?" "Há menos tempo, mas com maior fundamento talvez," respondeu-lhe com firmeza o filho interrogado. D. Luís calou-se por alguns instantes, depois tornou para Jorge. "Então vejamos a causa dos teus receios. Saibamos o que te trouxe aqui." E principiou a tocar nervosamente com os dedos nos braços da cadeira. "Meu pai," principiou Jorge, "perdoa-me a liberdade que tomo de falar nisto a Vossa Excelência, mas é o empenho que faço em que o nome e o crédito de nossa família se conserve sem mancha, que..." O fidalgo interrompeu, batendo com violência no peitoril da janela. "E quem o manchou?" rugiu ele quase meio erguido, e fitando o filho com um olhar cujo fulgor até à claridade tíbia da lua se percebia. "Até hoje ninguém. Manchá-lo-ei eu, talvez, amanhã, quando não puder satisfazer os compromissos da nossa casa. Manchá-lo-ei quando me bater à porta a miséria e me encontrar com hábitos de ociosidade e sem a ciência do trabalho," respondeu placidamente Jorge à violenta interpelação do pai. "Então já sabes que te baterá à porta a miséria?" inquiriu o fidalgo amargamente. Desta vez foi Maurício quem respondeu. "Há quem se encarregue de no-lo ensinar. Em cada homem do campo temos um mestre, e as crianças por aí já sabem dizer que os fidalgos da casa mourisca estão empenhados." D. Luís a estas palavras estremeceu, como ao contacto de ferro candente. Virou-se irritado para Jorge, falando quase a custo. "No meu tempo, pagavam-se essas lições bem caras. Para isso serviam, então, pelo menos, os rapazes das nossas famílias." "Também nós as pagaríamos, senhora, mas voltando a casa, dir-nos-ia à consciência que não ficam assim saldadas todas as dívidas. O orgulho e a vingança estariam satisfeitos, mas a razão e o dever, não," contestou-lhe Jorge. "Então queiram dizer-me o que lhes manda a razão e o que mais? Ah, sim, e mais o dever?" Jorge, sem se perturbar, acudiu. "Mandam-nos trabalhar para remir essas dívidas.
lutar pela integridade destes bens, que são nossa herança, aumentá-los antes, se for possível. Mandam-nos manter em respeito essa gente que nos olha com atrevimento, destruindo para isso os fundamentos da sua insolência. A razão, meu pai, diz-nos que é uma vergonha e um crime para os nossos 20 anos a vida ociosa e inútil que passamos aqui. Muito bem, querem então, meus filhos, que eu lhes dê um modo de vida. Vêm aqui no propósito de arguir-me por ter descuidado de os arrumar? O fidalgo empregou no verbo final, de um sabor burguês, toda a ênfase sarcástica que lhe inspirava a sua irritação e orgulho aristocrático. Não, meu pai, insistiu Jorge. Vimos apenas lembrar a Vossa Excelência que chegamos a uma idade em que já não nos satisfazem os gozos da vida de rapaz, de que o muito amor de Vossa Excelência nos tem permitido saciar. Vimos pedir-lhe que nos conceda agora licença de nos ocuparmos de outra ordem de ideias e de mudarmos de vida. Sentimos despontar em nós desejos novos. Vimos respeitosamente anunciá-lo a Vossa Excelência e rogar-lhe a permissão para realizá-los. D. Luís sorriu irónico, porque não podia ainda tomar a sério a resolução dos filhos, em que só via 2 crianças, e continuou zombando. Está bem, então tu, o que queres ser? Jorge respondeu prontamente. Procurador de Vossa Excelência, na administração da nossa casa. D. Luís olhou desta vez para o filho mais seriamente, porque lhe causara impressão a firmeza e prontidão da resposta, em vez das titubeações que esperava. Convenceu-se de que Jorge não procedia levianamente de todo e que nele havia uma tensão formada. Voltando-se para Maurício, interrogou-o, ainda no mesmo tom em que principiara. E tu, queres ir para o Brasil? Maurício não tinha, como Jorge, uma resposta pronta, porque nele o projeto era apenas uma resolução vaga e mal definida, e não um plano fixo e meditado como o do irmão. Era nessas formas vagas que ele mais o namorava, e talvez ao pretender fixá-lo, principiasse a experimentar as primeiras repugnâncias e desilusões. D. Luís esperou alguns instantes pela resposta do filho mais novo, mas como o visse hesitar, continuou encolhendo os ombros. Ainda não pensaste nisso? Bom, ouçamos então primeiro teu irmão. Visto isso, achas tu que, sob a tua gerência, a administração de nossa casa prosperaria? Creio que não iria pior conduzida do que vai. Vossa Excelência conhece perfeitamente que não será grande façanha ir tão longe como Frei Januário. É um homem experiente. Triste resultado da experiência. O pai deve, melhor do que nós, saber o estado dos negócios desta casa. Mas quer-me parecer que não me enganarei muito, conjeturando a maneira por que eles vão. Pedir emprestado sob encargos e hipotecas pesadíssimas, não para melhorar o que ainda possuímos, mas para consumir o pouco que se obtém em gastos improdutivos, lavrar arrendamentos com que o senhorio nada lucra e com que a propriedade se empobrece, deixar ao desprezo terras não arrendadas, é a prática até hoje seguida, tão fácil como funesta. E quem te disse que é possível fazer outra coisa? Objetou já sem ironia o pai. Os tempos atuais são de prova para famílias como as nossas. A maré que sobe traz à flor da água o que era lodo em outros tempos. Deixe-me tentar, meu pai. Tentar o quê, criança? Queres ser enganada e escarnecida por esses manhosos proprietários e rendeiros com quem infelizmente temos de lidar? Que sabes tu da administração dos bens rurais? Aprenderei. A ciência patente às faculdades de Frei Januário não é defesa a ninguém. Nem tu sabes o que pedes. Não correrias de vergonha no trato familiar a que esses negócios obrigam, com homens grosseiros, insolentes, miseráveis de ontem e que hoje nos atiram à cara com a sua riqueza? Procuraria dentre esses os de mais educação. O velho encolheu os ombros com impaciência, murmurando. Educação? Eles? Porém, meu pai, argumentou Jorge com mais veemência, é uma triste necessidade esta. Pense bem. Se é vergonha, como diz, procurá-los para tratar de negócios, maior vergonha será que eles nos procurem para nos expulsar desta casa. Se é um homem da nossa família fica mal velar por ela, pior e menos decoroso lhe será ter de deixar esta terra, onde já não possua um palmo de seu, sem poder atribuir essa desgraça senão à sua própria incúria. A memória dos nossos antepassados sofrerá menos se um dia se disser dos seus descendentes que trabalharam para livrar da destruição e de mãos alheias o solar que lhes pertencia, do que se contar, apontando para as ruínas desta casa,
que eles a deixaram cair e invadido por estranhos, sem respeito por as gloriosas tradições que a ilustravam. É pouco para ambicionar-se esta fama. E depois, meu pai, acudiu Maurício. Que dor não seria o ver devassado por invasores o quarto em que morreu minha mãe, esta sala, o salão onde brincávamos em criança, e até os aposentos de nossa irmã, da sua querida Beatriz. A memória da filha morta comovia sempre o coração daquele velho que ela ainda povoava de saudades. Por isso, curvou desalentada a cabeça assim que lhe ouviu o nome e murmurou: Não, a nossa miséria não irá tão longe. Creio que Deus não me reservará esse tremendo castigo. Morrerei primeiro. E nós, se lhe sobrevivermos, senhora, não sofreremos também? Quererá alegar a seus filhos uma herança dessas? Interpelou o Jorge. O pai escondeu a cabeça entre as mãos, já sem sinais de rispidez com que principiara a cena, e não pôde responder a esta interrogação de Jorge. Maurício sentiu-se comovido ante aquela sincera manifestação de dor que observava no pai, na presença deles, de ordinário tão reservado. Não, acudiu ele impelido por aquele sentimento. O interior da nossa casa não será devassado por estranhos, nem na sua vida, meu pai, nem depois da sua morte. Dê-nos apenas permissão para trabalharmos e nós juramos evitar essa humilhação. D. Luís ergueu finalmente a cabeça e pela primeira vez fez sinal aos filhos para que se sentassem junto de si. Depois, dirigindo-se ao mais velho, já em tom menos severo. Jorge, ponderou ele, a tarefa que queres empreender não é fácil. É verdade que não têm corrido pelas minhas mãos esses negócios, mas sei deles o bastante para prever os espinhos que neles encontrarias. Frei Januário não é um homem de talento, bem o sei, mas tem experiência e boa vontade de nos servir. E ainda assim não prospera esta casa, que foi das melhores da província. Como queres tu, pois, há poucos dias uma criança a quem nada disto pensavas, tomar de repente sobre ti o encargo desta gerência, e como imaginas que darias boa conta dela? Os teus planos são vagos. Falas-me mais nos defeitos dos seguidos até hoje do que nas excelências dos teus. Perdão, meu pai, não são tão vagos como os supõe. Pensei já muito nisso. As dificuldades que ainda tenho, com tempo e meditação, espero resolvê-las. Além disso, auxiliado, quando necessário for, dos conselhos de Frei Januário, espero que me será possível realizar o meu intento. Se me permite, exponho-lhe estes planos em poucas palavras. Tomando o silêncio do pai por sinal de aquiescência, Jorge encetou a exposição dos seus projetos económicos. Não o seguiremos no longo relatório que o pai e o irmão escutaram admirados de tão inesperada ciência. De facto, as informações de Tomé, os frutos da própria reflexão, as ideias adquiridas na leitura meditada dos poucos livros da sua biblioteca, foram os elementos com que o espírito essencialmente metódico e organizado de Jorge construíram um completo sistema de administração, que, se tinha defeitos, não eram para ser apreciados pelo velho fidalgo que nunca fora dado a esses exames. A exposição clara, o tom de convicção, o calor do quase entusiasmo com que o filho falava, entusiasmo contagioso, exerceram no velho uma profunda influência. Ao concluir, Jorge tinha vencido a causa. D. Luís estava do fundo da alma convicto que este filho fora destinado pela providência para ser o restaurador da sua casa. E, contudo, havia um ponto essencial no plano de Jorge que ele não mencionara. Para realizar a maior parte das medidas económicas, cujos maravilhosos efeitos com tanta eloquência expusera, era indispensável um capital inicial não pouco avultado, e Jorge não dissera como havia de obtê-lo. Esta era a parte secreta do seu plano, aquela cuja menção bastaria para desvanecer toda a boa impressão produzida no ânimo de D. Luís. O capital inicial devia vir do empréstimo razoável oferecido por Tomé da Póvoa ou obtido sob a garantia do crédito dele. Esta operação era indispensável, era a única talvez salvadora, porquanto os outros capitalistas tinham sempre em vista apoderar-se dos bens do fidalgo e por isso somente emprestavam sob condições onerosíssimas e perigosas. Mas o orgulho de D. Luís não lhe deixaria aceitar favores de Tomé. Nunca ele consentiria na menor transação com o que fora seu criado. Por isso Jorge guardou para si somente esta parte das suas projetadas operações.
E com Dom Luís, felizmente era fácil passar por alto certos pontos de questões desta natureza que ele mal examinava. Assim, pois, o pai acabou por dar o consentimento pedido. Seja, não me oponha que te ocupes da gerência da casa, que dentro em pouco será vossa. Vejo que tens refletido nisso mais do que eu julgava. Contudo, marco duas condições. A primeira é que nunca faças contratos que sejam vergonhosos para o nome da nossa família. Prometo-lhe que não o envergonharei. A segunda é que não desprezes os conselhos de Frei Januário. Por certo que não prescindirei das suas informações. Eu lhe darei parte do que resolvi. E agora, acrescentou Dom Luís, vamos ao resto. E Maurício? Maurício, interpelado pela segunda vez, achar-se-ia nas mesmas dificuldades para responder à interpelação se Jorge não respondesse por ele. Também pensei em Maurício. Ah, também, disse o pai, não podendo ocultar a quase admiração que lhe estava impondo Jorge. Maurício interrogou também com a vista ao irmão. Se Maurício confia em mim, é inútil a sua permanência aqui na aldeia, onde não tem em que se ocupe. Tens a minha plena confiança, Jorge, e a não me quereres para teu guarda-livros? Lembrou-me que Maurício devia partir para Lisboa. Lá poderá ser mais útil a si e a nossa casa. É verdade que não é essa, por ora, uma medida económica. Antes, obrigará a alguns sacrifícios. Far-se-ão, porém, se precisos forem. E Maurício tem brios bastantes para não os deixar ficar improdutivos. Dom Luís fez um gesto de dúvida. Objetou ele. Que carreira pode, nestes tempos, seguir na capital um filho meu? Queres acaso que ele vá renegar da causa que a nossa família sempre abraçou e fazer pato com essa gente que hoje governa? Confesso que mal pensei ainda na carreira que lhe convirá a seguir, mas somente lá é que é possível a escolha. Parece-me que sem desonra se poderá trabalhar e ser útil à pátria, que é sempre a mesma, qualquer que seja o partido que a governe. Mas o caso não urge. Vossa Excelência poderia escrever neste sentido a nossa prima Gabriela, que melhor que ninguém poderá fornecer-nos valiosas indicações. Gabriela? A senhora baronesa de Soto Real? Acentuou sarcasticamente o fidalgo. Ora adeus, uma doida. Tem-se mostrado sempre nossa amiga, corrigiu Jorge, e ainda por ocasião do falecimento de Beatriz. Sim, bom coração tem ela. Mas a sociedade em que vive, desde que casou e depois que enviuvou, tem-lhe feito adquirir umas qualidades da época. Não se lembra de que seu pai foi um militar, que morreu com as armas na mão a favor da causa legitimista. Hoje conta aos seus amigos entre gente que a fez órfã. Deve perdoar-se a uma mulher essa fraqueza. Ela não tem coração para ódios, bem o sabe. Parece-me, contudo, que, apesar das suas aparências frívolas, tem um fundo de bom senso de onde pode sair um aproveitável conselho. Fale-lhe Vossa Excelência com franqueza, diga-lhe quais as condições sob que entende poder Maurício entrar na sociedade, onde vivem, sem apostasias, muitos adeptos da antiga causa, e eu creio que ela o compreenderá e lhe dará as informações pedidas. Ainda nisto, se deixou convencer Dom Luís pela eloquência do filho. Jorge sabia que a prima era uma mulher de influência no mundo político e elegante, e esperava que a reconhecida diplomacia dela conseguisse aplanar as dificuldades em que naturalmente se embaraçaria o orgulho e a paixão partidária do fidalgo. E para assegurar melhor o resultado que esperava, resolveu ele próprio escrever-lhe confidencialmente. Quando o pai e os filhos se separaram, achavam-se em todos os seus artigos sancionado o projeto de Jorge. Fim do capítulo 6.